Meu nome é Rosária Eugen Fritz Esperotto, eu sou psicóloga e iniciei a trabalhar em 1990 atuando como psicóloga escolar numa escola estadual do município de Pelotas, e ao mesmo tempo eu prestei concurso para a Universidade Católica de Pelotas na área de psicologia e sociedade. E nesse concurso eu fui designada a trabalhar no curso de jornalismo, publicidade e propaganda, psicologia, antropologia, ciências sociais. E também trabalhei alguns anos na área de psicologia clínica. Essa experiência de trabalho na Universidade Católica de Pelotas com o curso de jornalismo, eu percebo assim que foi a partir dali que eu comecei a voltar a minha atenção, direcionar o meu olhar para perceber os modos como as mídias elas interferem na constituição dos modos como nós nos movimentamos no nosso dia a dia. Não são as mídias exclusivamente, mas elas têm uma participação bastante intensa, eu diria. Fiz a minha dissertação de mestrado trabalhando com essa questão das tecnologias e da constituição do sujeito. O quanto elas influenciavam na constituição do sujeito, nos modos de vida deles. E depois eu ingresso no doutorado, em 1998, onde eu passo a trabalhar e a investigar de que forma a internet ela produzia uma forma de constituição de si diferenciada, que eu percebi assim que era diferenciado daqueles sujeitos que só tinham, não é só tinham, se tinha a forma de relação e de interação que as pessoas antes da internet se comunicavam, era ou por carta ou por conversa cara a cara e encontros de grupos, E com a internet surge a possibilidade de eu conversar com uma outra pessoa, não estando fisicamente presente. Coisa que a escola muitas vezes esquece, que os nossos alunos são pessoas que têm uma vida, que nós temos uma outra vida, que não é só aquela sentada na escola escutando o que o professor diz, E a partir daí eu cheguei assim a algumas considerações, porque eu não considero conclusões, mas que estava contido nas nossas práticas cotidianas algo diferente com a entrada das mídias digitais, com as tecnologias digitais. E aí passa a ter uma outra velocidade, uma outra forma assim de aproximação, que não é essa aproximação geográfica, mas é uma aproximação de aterritorialidade, e que isso me constitui de uma outra forma. E eu chego na sala de aula e eu coloco no quadro meu MSN para os alunos. Meu telefone celular, meu MSN, e isso causou um estranhamento muito grande nos alunos. Como assim, professora? A senhora vai falar com a gente no MSN? Eu disse sim. Quando vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem me chamar, que eu posso esclarecer, a gente pode estabelecer uma outra forma de conversa. E eu percebi o seguinte, assim, tive algumas críticas na época, porque aonde que vai ficar a tua privacidade enquanto professora, como é que vai estabelecer uma relação próxima com os teus alunos, de uma outra ordem. Eu disse, vamos ver o que acontece, e aí eu segui falando com os alunos. Isso causava muita surpresa, porque eles questionavam, professora, é a senhora mesmo que está falando com a gente? Como assim? E eu dizia, sim, sou eu. É como se o professor fosse uma entidade diferenciada do seu aluno. O que eu percebi com isso? A minha relação com os alunos mudou na sala de aula. Nós nos tornamos mais próximos afetivamente.
E aí entrou uma característica que eu demarco assim, que isto mudou a minha prática, que é a possibilidade assim de trabalhar com hiperlinks, que a internet oferece isso. Se eu estou trabalhando com uma determinada teoria, eu tenho recursos de vídeos no YouTube, que eu posso fazer o link, eu falo de um determinado autor, eu coloco o autor falando, uma música que tenha relação com a temática, um comercial, um artigo que saia no jornal, numa revista. E hoje os artigos são cheios de hiperlink, então isso traz um outro movimento. E também essa questão da polidocência, que é uma das características da educação à distância. E isso foi muito importante na minha vida, em termos assim de aprender a trabalhar em grupo. Foi uma oportunidade assim de uma aprendizagem colaborativa, de discussão, aonde o papel do professor ele tinha uma dimensão assim, uma perspectiva horizontal, e não era só aquela prática tradicional de sala de aula, né? Onde o professor fala, o professor detém o conhecimento e os alunos reproduzem essa questão, né, o que o professor diz. E em 2009 nós criamos o grupo de pesquisa Comunicação, Cultura, Tecnologias e Modos de Subjetivação, aonde a ênfase era as mídias digitais, as tecnologias digitais e as pesquisas que a gente desenvolve a partir deste grupo de pesquisa. Integram professores de outras universidades, da FURG, da Unilassalle, da Mackenzie, da UCPEL, e a gente tem feito várias trocas assim, que é participando de bancas, participando de grupos de pesquisa, de reuniões, de webconferências, de aulas que a gente profere em outras unidades, e isso tem engrandecido bastante o trabalho. E este grupo de pesquisa ele inicia com uma pesquisa que se chama Aprendizagens Intermediadas pelas Mídias Digitais, que é uma pesquisa que ela inicia fazendo um estudo dos alunos da UFPEL que ingressaram com o Enem. Que tipos de recursos tecnológicos estes alunos utilizam na sua sala de aula. Este projeto de ensino, ele é uma disciplina que eu conto com a participação de bolsistas da área do design, 2 bolsistas, e os meus alunos do mestrado, eles têm feito docência orientada, e do doutorado também, nestas disciplinas. Essas disciplinas, elas têm um caráter híbrido, onde nós trabalhamos com um grupo no site de rede social Facebook, trabalhamos também no ambiente virtual de aprendizagem e as aulas presenciais. Os alunos bolsistas, eles me auxiliam em toda a questão assim do design, de preparação de materiais, de capacitação dos alunos para o uso das mídias digitais, porque a gente capacita para trabalhar no Moodle, no ambiente virtual de aprendizagem, e também para utilizar as ferramentas do Google, em termos assim de Google Docs, Google Drive, edição de vídeo, edição de imagens, que seria uma parte prática. Então, o grupo do Facebook, este site de rede social, é um grupo fechado, que a gente autoriza a participação dos alunos que fazem parte do grupo, e ele funciona assim como uma espécie de happy hour, uma conversa infinita, plural, que após acabar o tempo da sala de aula presencial, que são 4 horas aula que a gente tem no mesmo dia, há possibilidade de continuidade de conversa no grupo, como também postagens de materiais complementares. Um aspecto interessante assim é que as pessoas elas continuam conversando nestes grupos mesmo após terminar o tempo do semestre. Eu tenho grupos desde 2012 e que o grupo ainda continua
existindo. Eventualmente algum aluno encontra algum conteúdo e coloca: professora, lembrei da nossa aula, e postam no Facebook. Eu percebo assim que é um espaço assim de gentileza, que as pessoas se cumprimentam, desejam Feliz Natal, Feliz Páscoa, e como também existem discussões, né? Não é só a parte alegre, né? Existem críticas, debates, mas é um espaço de hiperlinks aonde o papel do professor ele se dilui. Enquanto que no Moodle o professor é que controla, o professor e os monitores é que controlam o andamento da disciplina. Então eu tento mostrar para os alunos que, ora, nós estamos usando estes ambientes virtuais, mas existem múltiplos, né? Como atualmente eles têm manifestado o desejo de criar grupos da turma no WhatsApp também, que isso não estava no nosso planejamento, mas quando se trabalha com tecnologia, a gente precisa estar aberto, porque o que era atual há 2 anos atrás, hoje já tende a estar obsoleto, né? Então, é bem provável que daqui a uns 2 anos, ou 1 ano, ou talvez o semestre que vem, eles já prefiram usar o Instagram, ou Snapchat, ou enfim, talvez uma outra forma de comunicação.